Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto nesse nosso formato contemporâneo, multimídia, que você possa ir calibrando o seu volume, ajustando a sua câmera para a gente te ver aqui bem bonito. Antes da gente começar os nossos louvores, o Raul vai fazer uma leitura bíblica e uma oração. Então a gente retorna aqui com os louvores, ok? Olá, irmãos. Aqui é o pastor Raul Nogueira. E nós estamos realmente muito alegres, muito contentes, porque nós podemos estar juntos para compartilhar de um momento que realmente só os servos de Deus realmente sabem o que é. É estar com Deus, na presença dEle, buscando a sua presença de verdade, espírito de verdade. E nós estamos muito alegres mesmo, porque hoje, inclusive, à tarde, a igreja se reuniu para uma reunião ágape, uma reunião de amor. Tomamos um chá juntos e foi realmente uma grande bênção. Eu gostaria, antes de orar, de ler versículos que está no capítulo 1 Coríntios, capítulo 2. E aqui é Paulo dizendo: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar? Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus que nos dá acesso à tua presença no Santo dos Santos, pelo sangue do Senhor Jesus. Nos alegramos muito contigo, ó Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor esteja, através do teu Espírito, conduzindo tudo que vamos fazer hoje. Seja com louvor, que a adoração realmente seja algo que agrade o teu coração. E também a ministração da tua palavra, seja com o teu servo, que Daniel, que vai estar ministrando. Então, Pai, que o Senhor possa estar conosco e que possamos realmente ser cheios de Ti, porque no nome do Deus vivo, Senhor Jesus, que oramos e agradecemos. Amém e amém. E Deus os abençoe. Amém, queridos. Vamos começar então o nosso louvor e a nossa adoração, começando com aquele cântico que diz que o Senhor é digno, que a sua majestade é digna de louvor e de adoração, seja na nossa individualidade, seja nós em comunidade, seja presencialmente ou virtualmente, Jesus Cristo é digno de todo louvor. Vamos louvar. incomparável.
Cristo é digno de louvor e adoração. Afinal, Jesus é o poder de transformação das nossas vidas, certo? Não tem um lugar onde Jesus passa que as coisas não tenham sido transformadas pelo seu poder. Jesus Cristo mudou o meu viver, mudou o seu viver e pode mudar o viver de todo aquele que se entregar a Ele. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Glória a Deus, porque Ele providenciou Jesus, que é tão poderoso ao ponto de transformar as nossas vidas, transformar a nossa condição de pecadores para filhos de Jesus, em plena comunhão com Deus. Nosso próximo louvor agora é só para te adorar, e a gente está aqui reunidos justamente com esse propósito, certo? Seja virtualmente, seja presencialmente, a nossa grande motivação é adorar o Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. De novo, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
Pedrinho, você pode seguir agora com as orações, por favor? Boa noite, irmãos. Nós vamos aqui passar para o momento de oração, e eu tenho aqui comigo alguns pedidos, você vai estar vendo aí na tela também, uns pedidos que foram colocados. Se você tem algum pedido para ser colocado nas próximas semanas, nosso desejo é que você também seja atendida ou atendido, mas fale diretamente com o pastor Antônio Carlos ou com o pastor Tadeu. Nós estamos anotando os pedidos de orações e recebendo atualizações também. Daqui a pouco a gente vai estar, o nosso aplicativo vai estar funcionando, ele já está funcionando, mas vai estar sendo atualizado também essas informações. Então, vamos orar por isso. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça em onde você está e a gente vai orar por esses pedidos colocados aqui. Vamos dedicar esse tempo ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós te damos graças porque apesar da nossa dificuldade, da nossa fraqueza, o Senhor vai ao nosso encontro e está diante de nós, ó Pai. Obrigado, porque as nossas orações só são aceitas porque Jesus Cristo pagou aquele preço naquela cruz, redimindo o seu sangue para nos salvar e nos dando vida e nos dando livre acesso, como cantamos agora. Agora nós temos livre acesso diante de Ti, porque o véu foi rasgado e nós temos agora acesso mediante a Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que nós podemos depositar a confiança da nossa fé e a esperança do nosso viver. E diante de tantos problemas que enfrentamos, tantas angústias, nós viemos como igreja do Senhor dedicar esse tempo a Ti, Pai, esse tempo onde nós clamamos, porque há situações que fogem do nosso controle e precisam ser entregues ao Senhor. Aqui há alguns irmãos e irmãs que pediram por motivos de saúde, a Dona Ivone, com a dificuldade que ela estava tendo com a saúde e os novos exames que ela terá que fazer, Senhor, de alguma maneira, abençoe a vida dela. O irmão Manuel, que é irmão da Marisa, e eu louvo a Deus porque ele tomou uma decisão diante do Senhor, e que o Senhor confirme essa decisão na vida dele. O Senhor permitiu essa enfermidade, de alguma maneira, para transformar o coração dele, que o Senhor, que essa mensagem chegue a ele também, Deus, e que ele possa ser transformado pela Tua palavra cada dia mais. O irmão Antônio Carlos tem pedido pela sua irmã a questão do câncer, enfim, o tratamento, que o Senhor dê forças à família, que instrumentalize o Antônio Carlos ali naquela família para poder falar que há uma esperança, apesar da dificuldade do câncer, apesar da dificuldade de passar por essa situação complicada, que o Senhor possa estar instrumentalizando ele, Senhor. Eu peço também pela mãe da Malvina, a Iraci, que está com algumas debilidades, enfim, a Araci, e eu peço que o Senhor abençoe a vida dela, aconchega a sua cama, dê forças para ela, Senhor. A Dona Lídia, também mãe do Tadeu, com a sua idade um pouco avançada, eu peço que o Senhor abençoe a vida dela, continue usando o Tadeu para estar falando e estar sendo um instrumento de luz ali naquele ambiente. Eu peço, Senhor, pela Dona Maria Coste, que o Senhor abençoe a vida dela, dê força para a Dona Maria nesse momento, somente nesse momento onde essa transmissão de vírus é passada e muitos idosos estão sofrendo com isso, e eu peço que o Senhor o abençoe, continue abençoando e livrando de todo mal a Dona Maria, Senhor, principalmente porque uma questão que ela tem a dificuldade pulmonar, que o Senhor dê forças a ela, Senhor, que ela continue tendo esperança em Ti, ajude ali o Ivan, a Sandra, com os cuidados necessários, abençoando a vida dela, Senhor. A gestação da Lucélia, de alguma forma, o Senhor está gerando, através da Lucélia, sendo uma nova criança, um novo ser humano, e que abençoe em tudo, ó Pai, nessa gestação, que a Lucélia possa perceber também o seu cuidado, não ficar aflita diante dessa gestação que está por vir, do parto, enfim, de alguma maneira, Senhor, abençoe a vida dela.
Peço também pelo amigo do Nazalote, ele comentou com a gente, o Tatsuo, que ele está ainda internado. Abençoe, nós agradecemos também pelo outro amigo dele, que também saiu do hospital e já está se recuperando, mas eu peço pelo Tatsuo, que ainda está sofrendo, Deus. Abençoe a vida dele e livre-o da morte, que o Nasa também possa ser um instrumento do Senhor, para poder não só falar que está orando por ele, mas também falar do amor de Jesus e da graça de Jesus na vida dele, Deus. Eu peço proteção pela nossa igreja, Senhor. Continue cuidando de cada pessoa que tem saído para trabalhar, cada pessoa que precisa ganhar o seu pão, enfim. Eu peço do Senhor que o Senhor abençoe a todos. A questão de trabalho e estudo, peço que o Senhor continue abençoando a vida do Henrique, dando forças a ele, Senhor. Ele precisa de um novo trabalho, que o Senhor de alguma maneira, provê o necessário, Deus, para ele, e que ele encontre no Senhor esperança, força para caminhar. O Jorge, que precisa sempre também com essa questão das entregas agora, que tem voltado, Deus, dê força ao Jorge para aguentar toda a rotina de trabalho e, ao mesmo tempo, ser protegido diante de tantas demandas que ele tem enfrentado, Deus. Nós lembramos também do filho da Isabel, o Eliel, que, por alguns motivos, ele tem se afastado do Senhor, Deus. Ela comentou com o pessoal do grupo de missões o quanto Eliel precisa da tua graça, o quanto Eliel está carente do Senhor. Que o Senhor o ajude a encontrar, que ele não venha a se desviar por completo da tua palavra, que o Espírito Santo possa transformar e possa fazê-lo voltar para o caminho de volta, fazê-lo voltar, Senhor, para os teus caminhos. Eu peço que o Senhor abençoe os exames que ele tem feito lá na faculdade também. De igual modo, Pai, peço pelos nossos missionários, Raul e Graça, que estão passando um tempo de descanso em Volta Redonda, continue abençoando as suas famílias, esse descanso, esse tempo proveitoso com a família. A Suzana do Vale, Deus, que tem enfrentado as mesmas dificuldades de sempre com a locomoção, mas está fazendo a tua obra, continue dando força a ela, Deus. A Isabel, que está lá em Portugal e, de alguma maneira, Senhor, precisa ser animada todos os dias pelo Senhor, que o Senhor dê forças a ela, e o Josias, a Sara e o Cambuí, Deus, que o Josias e a Sara que participaram conosco, de alguma maneira, Senhor, abençoe a vida deles e que eles se sintam acolhidos pela nossa igreja, se sintam lembrados pela nossa igreja como temos feito, Pai. Obrigado, Deus, obrigado por cada pessoa que foi colocada aqui, eu não vou me lembrar de todos os nomes, mas que o Senhor tem cuidado e tem mostrado a sua glória através de pequenos detalhes. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado por este culto, e nos abençoe. Fala conosco, Senhor, através do pregador dessa noite, o Daniel, e que a tua palavra venha diretamente ao encontro aos nossos corações. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai passar para o Henrique. Henrique, está com você a palavra. Pois não. A paz do Senhor a todos os irmãos, e nós queremos louvar a Deus também por esse momento missionário que nós temos aqui nos nossos cultos agora, porque nós sempre lembramos dos missionários em nossas orações, nós muitas vezes nos comunicamos com eles, mas agora nós vamos estar nos dedicando assim, diretamente a um missionário por semana, para que nós possamos estar colocando os irmãos a par do que vem sendo feito no trabalho missionário pelos nossos missionários e o que eles estão enfrentando e encontrando no campo, porque não é fácil, é muita coisa difícil, e a gente, lógico, que o Senhor está no suprimento de todas as dificuldades, as coisas, para que as dificuldades são parte de tudo que vem acontecendo. Hoje nós estamos colocando assim a vida do pastor Josias Cambuí e sua esposa Sara, porque eles estão aí há 29 anos com as missões Novas Tribos no Brasil, contando também com o tempo de treinamento, são 33 anos, irmãos. E então esses irmãos eles têm sido assim trabalhado com a Filadélfia desde 1987. Então eles têm também um tempo aí de 11 anos em Anápolis com mobilizadores de missões das missões Cambuí, e
eles em treinamento direto com os índios, eles fazem um treinamento direto com os índios, isso 11 anos, enquanto a Sara cuida também dos seus pais, que eles já estão idosos e debilitados, e nós temos também, eles trabalharam também 2 anos e meio na liderança em Peniel, Jacutinga, em Minas Gerais, e 13 anos com o povo Yanomami. Então, nesses 13 anos também, imaginamos o que deve ter sido feito, por quantas coisas eles devem ter passado, e quantas bênçãos Deus derramou, e quantas almas também foram resgatadas nesse tempo todo. Então, no cumprimento do ID, né, pregai o evangelho a toda criatura, os nossos missionários vão realmente ir em toda a parte do mundo. Então, que nós estejamos aí orando e que possamos estar também contribuindo com o que nós pudermos, porque nós sabemos que tudo tem uma despesa, tudo tem custo, tudo envolve esforço, sacrifício. Sabemos que Deus provê toda sorte de bênçãos espirituais, Deus provê também tudo de material, mas nós também precisamos estar também nos movendo em direção a isso. Então, e eu gostaria agora de pedir que a Gi colocasse um vídeo, e nós vamos ver um vídeo onde foram batizados os índios lá, foram 16 batizados na igreja nos confins da terra, porque a gente vê que mesmo o irmão, olha, esse é o vídeo, irmãos, nós podemos ver que mesmo eles continuam trabalhando, mesmo sem os missionários ativos nas tribos, a coisa continua acontecendo no campo. Isso é muito importante. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu vou pedir um favor que vocês confirmem se conseguem ouvir o áudio do vídeo. Por favor, alguém manda mensagem para a gente? Não estão ouvindo? O meu também está sem som. Ok, a gente está regulando aqui. Só um instante, por favor. Sim, irmãos, o vídeo acho que foi apresentado aí com um pequeno problema técnico aí no som, mas de qualquer forma é uma coisa maravilhosa, a gente vê a pessoa sendo o responsável ali, talvez o cacique da tribo, o responsável da tribo pela tribo, dizendo em Yanomami, que eles estão aceitando Jesus. Isso é muito lindo. Então a gente percebe que o trabalho dos missionários continua, mesmo sem eles estarem lá nas tribos, porque, pela glória de Deus, pessoas lá já foram orientadas, já foram também evangelizadas e o trabalho continuou. Então, o vírus pode ter parado países, nações, e estados e empresas e tudo, mas o trabalho de Deus, a obra de Deus, não para.
Então, isso é muito legal, né, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de saber se estou sendo ouvido, se... Não sei se o áudio está chegando. Eu gostaria de fazer uma oração finalizando também esse momento missionário. Então, irmãos, vamos estar orando. Não sei, não tenho certeza se o áudio está liberado ou não, mas vamos estar orando aí pelos nossos missionários. Querido e poderoso Deus, nós te louvamos por todos os momentos em nossas vidas, Senhor, e nós te louvamos principalmente por esse momento onde estamos agora lembrando dos nossos irmãos missionários que vão a campo para cumprirem a sua ordenança, Senhor, de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Isso inclui os nossos vizinhos, parentes, nossos amigos e os nossos índios também, que estão na selva, Senhor, mas eles são alcançados e modificados, tendo suas vidas modificadas pela grandeza da sua mensagem, pela beleza do seu evangelho, Senhor. Nós queremos te louvar pela vida do Josias Cambuí, da Sara, e também das suas filhas, Senhor, da Caris, da Glenda, lembrando também dos papais da Sara ali, que o Senhor possa também dar toda a capacidade, capacitando a Sara para que ela esteja cuidando deles nesse momento assim também tão delicado. E pedimos também que o Senhor possa estar suprindo, Senhor, a construção de uma casa ali no terreno que eles têm, e que todos os planos e tudo que eles têm assim como visão em termos de estar melhorando ali o trabalho missionário e a própria vida deles, que o Senhor possa estar suprindo de forma assim irremediável, Senhor, que o Senhor possa estar derramando bênçãos sobre essa família, pelo trabalho que eles vêm fazendo no campo, e que o Senhor também nos use para podermos estar também. Se nós não pudermos pisar no campo, que possamos dobrar nossos joelhos em casa, para que eles sejam atendidos por Ti, Senhor. E que o Senhor também possa estar nos usando, nos levando também para campo, para esse trabalho maravilhoso que é o das missões, que é de levar o Seu Evangelho a toda e qualquer criatura, em todo e qualquer canto desse mundo. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e por nossa igreja, e continue sendo conosco nesse culto, Senhor, que seja uma bênção para a sua honra e glória, e seja uma bênção em nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu oro agradecido, papai. Amém. Queridos, nesse momento, eu tenho uma incumbência dupla. Uma é de poder estar agradecendo a Deus e também apresentando visitantes que nós pudéssemos ter conosco, em nossa companhia para o culto, e também compartilhar avisos. Então, nós não temos avisos e não temos também pessoas que estão nos visitando aí para ser apresentadas, né, de uma primeira vez. De qualquer forma, eu quero deixar, não um aviso, mas então é uma lembrança que eu coloco aqui antes de nós irmos para a mensagem, que é para a gente não poder esquecer nunca de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Deus, que Ele é quem nos dá esperança eterna, e esse aviso nós devemos carregar até o dia que nós estivermos com Ele na glória. Que nós não nos esqueçamos, a gente está sem uma vida congregacional física, sem avisos nesse momento, mas Deus é conosco e vale a pena renovar, que é uma grande alegria estar com vocês aí. Agora eu vou passar para o Daniel, nós vamos para o momento da palavra, e que a palavra de Deus possa nos abençoar, falar o nosso coração, renovar a nossa esperança e fortalecer a nossa fé. Que Deus nos abençoe, então. Daniel tem a palavra. Boa noite, igreja. Mais uma vez, uma alegria imensa poder vê-los. Literalmente, colocaram a TV aqui para eu ver vocês. Isso está bem legal aí. Me sinto um pouco mais confortável de poder pregar olhando para mais pessoas, olhando para os meus irmãos a quem amo. Quero agradecer de novo o privilégio e a honra de estar aqui. A igreja que eu nasci, cresci, então é sempre muito bom poder estar aqui frente ao púlpito e poder falar um pouco da palavra de Deus, né? Bom, beleza. Quem me conhece sabe que geralmente as minhas pregações são inspirações que eu tenho do dia a dia, né?
pequenas reflexões que eu tenho, e dessa vez não foi diferente. Eu gosto muito de fazer enquete no Instagram, né? Eu coloco lá de vez em quando as enquetes. E uma das enquetes que eu fiz era a seguinte: qual é mais importante? O amor próprio ou o amor ao próximo, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é que o amor ao próximo ficou tipo 53% a 47% as respostas, né? Ficaram divididas mais ou menos nisso. E uma coisa que me chamou muita atenção é que geralmente as pessoas que eu me relaciono são cristãos, né? E a maioria das pessoas que responderam eram cristãos. E teve essa divergência de um assunto que é tão importante ao cristianismo, de um assunto que é o cerne do cristianismo, né? Que é o amor. E olhando isso, me acendeu uma luz amarela, né? Um alerta, e fui buscar na palavra de Deus qual a verdadeira resposta, né? Mas antes disso, algumas pessoas também me chamaram lá para debater um pouco mais, que eu gosto de conversar sobre isso, e elas levantaram o seguinte ponto. Falou assim, lá em Mateus, capítulo 22, 39, diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí elas falaram, se eu me amar mais, eu posso amar mais o meu próximo, certo? Então, eu me amo esse tanto, eu amo meu próximo esse tanto. Se eu me amar mais, eu posso amar meu próximo mais. E não foi uma nem duas pessoas, foram um número interessante de pessoas que usaram esse argumento. E isso também é reflexo um pouco da nossa era, né, humanista, totalmente humanista, onde o centro, a resposta e todas as outras coisas, o sentido da vida é todo centrado ao homem. Não tem nada que transcenda isso, não tem nada que seja maior do que isso. O homem em si mesmo tem as suas respostas, ele tem a solução para todos os problemas. E talvez isso seja fruto do porquê que o amor próprio vem sido tão propagado e tão incentivado, né? Essa autoestima e esse amor próprio que tem. E também outro argumento muito interessante que usaram a pessoa fala assim, por exemplo, eu fumo, certo? Se eu fumar, vamos supor. Eu não me amo direito, porque eu estou fazendo algo que vai contra mim. Eu estou fazendo algo que me faz mal. Então, se eu me amasse melhor, eu não faria algo que faz mal contra mim. E aí eu poderia entender um pouco mais de como é fazer o bem ao próximo. Então, esses foram alguns argumentos que levantaram, né, a respeito disso. Mas, e aí fica a pergunta, o amor próprio, ele tem a sua importância? A Bíblia incentiva isso, a Bíblia chega a citar sobre isso, porque o amor ao próximo é evidente, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar que é bom, que tem que fazer mesmo. Mas e a respeito do amor próprio? Bom, para responder, e se me amar não for a forma mais correta de amar ao próximo, qual seria, né? Qual seria, então, o caminho, o meio, a ferramenta que eu deveria usar para que eu pudesse amar melhor o meu próximo, já que é um mandamento, né? Como a gente acabou de ver aqui, lá em Mateus, capítulo 22, 39, fala para a gente amar o próximo como a ti mesmo. Bom, para responder isso, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem o nosso texto de hoje, que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Por problemas técnicos, eu vou ler na versão NVI, mas vai aparecer na versão NVT, mas não tem problema nenhum. Se você quiser ler na sua Bíblia de casa, isso não tem a menor importância. Bom, é isso. Eu vou fazer uma leitura aqui do texto e depois vou discorrendo sobre. Mas ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus.
Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Bom, carta aqui de 1 João, a maioria dos estudiosos que eu peguei falou que esse talvez seria o cerne da carta, o centro, a parte mais importante, até por isso talvez seja a mais famosa, né, de 1 João. E, bom, vamos tentar entendê-lo melhor. Ele começa falando: amados, amemo-nos uns aos outros. Então, a gente pode perceber que amar-se uns aos outros é um mandamento, não é um pedido, não é uma dica, não é um conselho, mas está na ordem de mandamento. Nós devemos fazer isso. Nós devemos amar uns aos outros. E a explicação que ele vai dar, ele vai usar a palavra pois, né, o porquê, porque o amor procede de Deus. E agora a gente tem que parar para pensar, existe alguma coisa, algo que Deus, que venha da parte de Deus, que nós mereçamos? Existe algo em que Deus nos dê e que a gente possa falar, é isso mesmo, você tinha que ter me dado. É isso, tá certo. Será que a gente pode olhar para Deus com essa ousadia? Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que, primeiro, o amor, ele procede de Deus. A ideia da palavra proceder é originar-se de, tem a origem em Deus. Deus é a fonte do amor. De Deus que vem o amor. E agora, não tem nada que venha de Deus da qual mereçamos. Então, o amor que vem, que nós podemos fazer para com o próximo, esse amar-se um ao outro, também é graça. Também não merecemos. Isso é uma graça, é um privilégio, é um favor da qual não merecemos e que vem do Senhor. E aí, a explicação que ele dá é que procede, se origina de Deus. Outra coisa também, a respeito das coisas que vêm de Deus, é que nada que vem de Deus é ruim. Nada que vem de Deus é algo abominável. É algo mais ou menos, é algo assim que você pode optar por ter ou não. Mas sempre tudo que vem de Deus é algo infinito e infinitamente bom. E ele continua: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E agora ele dá um complemento muito, muito interessante. Ele fala que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então tem duas palavras muito interessantes aqui, que é o nascido e o conhecimento, né? Por que ele fala de nascer de Deus? O que significa isso? Isso me remete muito à passagem que está lá também no livro de João, mas no Evangelho, no capítulo 3, a conversa que Jesus tem com Nicodemos. E ele fala que Nicodemos, para herdar a vida eterna, precisa nascer de novo. E Nicodemos fala: acaso posso eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus explica para ele que não era sobre esse relacionamento que ele estava falando, não era sobre esse nascimento que ele estava falando, mas era o nascer de novo espiritualmente. Era aquelas pessoas que reconhecem que são pecadoras e que precisam do perdão que se encontra no derramamento de sangue de Jesus Cristo. Então, a única possibilidade, ele não fala que alguns que amam é nascido de Deus. Ele fala que todos que amam, aquele que ama, na sua totalidade, na sua plenitude, quem ama, precisa ter dois pré-requisitos. O primeiro é ser nascido de Deus, como eu acabei de falar. E o segundo é que conhece a Deus. Então, algo que a gente começa a perceber agora também é que não basta ser nascido de novo, mas à medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos nos apropriando desse amor, desse privilégio e dessa graça. O conhecimento é um material que Deus nos dá, é a forma que Deus nos dá de extrair mais do amor de Deus. Deus nos dá este privilégio incrível de ser nascido dele de novo espiritualmente e de poder conhecê-lo cada vez mais. E isso nos torna obrigatoriamente aquela pessoa que ama. Essa é a única forma de você amar. Ele não fala alguns, ele fala aquele que ama. No verso 8 ele fala: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E agora ele faz a lógica ao contrário para enfatizar a ideia de que realmente
Se não conhecer a Deus, não há outra forma, não há outro método, não há outra coisa que possamos recorrer para conseguir amar o próximo. Não tem outra maneira. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E agora ele faz uma afirmação extremamente estrondosa, extremamente maravilhosa. Não é que Deus possui o amor, não é que Deus ama, mas Deus é amor. Deus ele literalmente, o amor é Deus, e assim como o raio solar está para o sol, o amor está para Deus. O amor só emana de Deus. Não tem outra maneira de você encontrar esse amor. Não tem outra maneira de você poder praticar esse amor. Porque Deus é amor. E não há não tem como ter dois amores. Não tem como, se Deus é o próprio amor, a propriedade inteira é dele. Ele é amor e ponto. Então, a gente começa a perceber que esse negócio de ter que amar mais a si mesmo ainda não está totalmente respondido, mas a gente já percebe que a fonte não está na gente. A fonte não está no homem. O homem não tem como criar amor. Ele se apropria do próprio amor, que é Deus. E o verso 9 agora, João vai ser didático com a gente. Ele vai dar uma aula para a gente e ele vai explicar um exemplo do que é amor, de como ele se manifestou, de qual foi a forma mais grandiosa que o amor se manifestou. E foi da seguinte forma: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, e enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Essa é a forma maravilhosa que Deus encontrou na sua plenitude de nos mostrar o que é amor. Ele enviou o seu Filho. Ele sacrificou o seu próprio Filho por nós. Essa foi a maneira mais grandiosa da gente ter um parâmetro, uma ideia do que é amar ao próximo, do que foi esse amor que Deus teve para conosco. E por que ele está falando, obviamente, do sacrifício de Jesus Cristo? Porque sem o sacrifício de Jesus Cristo, não haveria possibilidade de ninguém ter amor por outra pessoa. Isso seria impossível. Então, o manifesto que Deus fez, que foi enviar seu Filho unigênito para que pudéssemos viver por meio dele, foi a maior obra que pudemos ver. E uma coisa interessante também, lá em 1 Coríntios 13, fala que, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vale. Como você pode dar sua vida por alguém e não amá-la? Isso é simples. Se você tirou Deus da equação, não importa o que você faz pelo outro. Você não amou de verdade, porque Deus é amor. E essa afirmação tem que ficar clara para nós, de que o amor não se encontra nas boas ações somente, mas de que o amor as boas ações é a consequência do amor. Isso é uma consequência. E mais para frente a gente vai entender o porquê. Verso 10, agora ele vai falar: nisto consiste o amor. Ele vai explicar a estrutura do amor, a propriedade, do que ele é feito, qual a consistência desse amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, perceba que o amor de Deus não teve o início em nós. Deus nos amou quando ainda não tínhamos o amado. E essa afirmação é maravilhosa. Não tínhamos feito nada, não tínhamos feito absolutamente algo que fosse capaz de fazer por merecer, da qual Deus pudesse olhar e falar: não, beleza, eu vou lá. Não, mas Ele já tinha nos amado. E, de novo, a propiciação, pelos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, é, de novo, a consistência desse amor. A consistência do amor foi em Deus ter dado o primeiro passo e sacrificado, perdido o seu próprio Filho, derramado a ira dele em cima do seu próprio Filho, em prol de nós, pecadores miseráveis. Então a gente percebe que o amor requer sacrifício.
E a minha pergunta fica: como Daniel vai sacrificar ao Daniel? Como eu posso perder para que eu ganhe ao mesmo tempo? Isso vai ser um investimento, não vai ser um sacrifício. Agora, Deus não havia necessidade de ter alguém para amar, porque Ele mesmo é o próprio amor. Mas nós precisamos ter alguém para amar, porque o amor requer sacrifício, o amor requer se doar. Verso 11: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então, João coloca a expressão maravilhosa do amor, que foi a cruz de Cristo, a maior expressão do amor, né? Maneira que a gente mais consegue visualizar, e realmente foi a maior prova de amor. E ele fala: tá vendo esse exemplo? É assim que vocês devem recorrer. É buscando esse parâmetro que vocês devem prosseguir. Agora, é claro, ele não está falando que nós devemos morrer um na cruz, um por outro, né? Um pelos outros. Mas o que ele está falando é na ideia da perda, é na ideia de realmente ser o amor sacrificial. E se preciso for, fazer também a morte na cruz. E o verso 12: Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Tem uma frase do Carlos Oswaldo, que eu gosto pra caramba, que ele resume bem o verso 12, que é: o amor divino é a motivação para o amor fraternal, que capacita o crente a experimentar plenamente a vida e o amor de Deus. Então, esse amor divino, que é o que nós vimos até agora, é o que deve ser a nossa capacitação, a nossa motivação para o amor fraternal. Não o amor próprio, mas o amor divino. Esse é o nosso incentivo. Esse é o porquê, esse é o motivo que nós deveríamos usar e devemos usar para amar o próximo. E experimentar plenamente vida e o amor de Deus. Então, uma coisa que eu gostaria que nos atentássemos aqui é que o texto não tem a ênfase no amor ao próximo. Vou repetir. O texto não tem a ênfase no amor ao próximo. O texto tem a ênfase na comunhão com Deus. Perceba que quanto mais o cristão tem comunhão com Deus, naturalmente ele ama o seu próximo. Naturalmente ele expande, ele transborda esse amor que tem por Deus para o próximo. Tem uma frase do John Piper que é muito bom, que ele fala assim: o amor é a expansão e o transbordar do prazer em Deus que alegremente supre a necessidade dos outros. O amor é a expansão do transbordar do prazer em Deus que alegremente supre a necessidade dos outros. Então, o amor ao próximo não tem implicação nenhuma com o quanto você se ama. E você pode se alegar: pô, mas o segundo maior mandamento fala isso, para amar o próximo como a ti mesmo. Como explicar isso, né? E uma coisa interessante, irmãos, a gente tem que se atentar que é o segundo maior mandamento. O que implica que há um primeiro maior mandamento. Há uma linha de raciocínio, há algo antes da qual devemos nos atentar. E o primeiro maior mandamento é amar a Deus com toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. E aí vem minha pergunta: se você ama a Deus com toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento, aonde sobra espaço para o amor próprio? Aonde sobra espaço para que você possa se amar e aumentar o seu amor? Se tudo que você tem relacionado ao amor deveria ser para Deus. Outra coisa também é que ele segue uma lógica muito errada, esse pensamento. Porque coloca que o homem origina dele mesmo o amor. Mas a gente viu hoje que não. Deus é o próprio amor. Então, para eu amar meu próximo, eu não tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para Deus. Eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Eu tenho que aprender mais sobre Deus. E aí sim, nessa comunhão que eu tenho com Deus, naturalmente, como consequência, eu irei amar meu próximo. Então, o amor ao próximo é uma consequência do quanto eu me relaciono com Deus. Não é algo do quanto eu consigo me amar.
E se você ainda tem alguma dúvida de que a Bíblia não fala de amor próprio, eu quero deixar bem claro isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5, versos 28 e 29. Bom, ele fala assim, da mesma forma, deixa eu explicar o contexto antes, desculpa, mas fala assim, ele está explicando sobre as relações conjugais, né, sobre como o marido deve amar a esposa e como a esposa deve amar o marido, mas vocês vão ver que cabe muito bem também, obviamente, o quesito do amor ao próximo. Ele vai explicar como que o marido deve amar a esposa e ele vai levantar um argumento aqui que, de uma vez por todas, eu gostaria que ficasse claro o que eu quero passar essa noite, né? Mas, enfim, ele fala, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Então, de novo, parece que está culminando para aquela ideia, pô, se eu amar melhor meu corpo, eu vou amar melhor minha esposa. Mas aí ele fala assim, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Percebe que Paulo não fala o contrário, quem ama a si mesmo, ama a sua mulher. Mas ele fala que quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E agora vem o verso 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Perceba que Paulo usa duas palavras muito, muito interessantes. Ele fala que, primeiro, ninguém, e isso inclui todo mundo, porque ninguém, certo? Não tem exceção. E jamais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Isso significa que você não odeia seu próprio corpo, assim como eu também não odeio meu próprio corpo. A gente já se ama demais. A gente já se ama tanto que a Bíblia não precisa enfatizar isso, não precisa nos incentivar a isso. E Paulo deixa claro aqui o quanto nós já temos desse amor, já partilhamos desse amor. E voltando lá para o texto de 1 João, capítulo 4, né, que a gente viu, o que isso implica, né? Quais implicações nós podemos perceber quanto a isso? Bom, uma implicação é que, de novo, o texto de 1 João não está falando para nos esforçarmos a amar o nosso próximo somente. Está falando para nós termos comunhão com Deus e, naturalmente, amaremos o nosso próximo. O amor ao próximo é uma consequência da comunhão que tenho com o Senhor. Você quer saber como está a sua comunhão com o Senhor? É simples. É só você olhar como você trata sua mãe, seu pai, seu filho, seu chefe, qualquer outra pessoa que esteja no seu meio social e você vai entender como está o seu relacionamento com Deus. Porque, de novo, é a consequência do quanto você tem se relacionado com o seu Senhor. E qual aplicação podemos tirar isso? O que podemos mudar mediante a isso? Como que eu posso entender que esse texto impacte a minha vida e eu possa, assim, crescer para ser mais parecido com Cristo? Eu coloquei aqui, tenha seu tempo de comunhão com o Senhor todos os dias e, consequentemente, tenha o privilégio de ser agraciado com o sublime ato de amar que não vem de você. Então, irmãos, a aplicação que podemos tirar é de buscar todos os dias a ter comunhão com o Senhor. E para quem não sabe como ter comunhão com o Senhor, é simples. Leitura das Escrituras e oração. É isso que você precisa para ter mais comunhão com o Senhor. É a famosa devocional no meio cristão. Através da sua devocional, através da sua dedicação a Deus, você vai poder crescer em entendimento, em conhecimento, em relacionamento com Deus. E naturalmente, você vai amar o seu próximo. Então, se você falar, não, mas tem pessoa que não dá para amar. Não, porque minha esposa fala muito. Não, porque meu marido não faz nada. Porque meu filho é insuportável. Porque meu chefe não sei o que lá. Isso tudo não implica em absolutamente nada. Porque a prova da onde vem o amor não é da pessoa e não é de você. Deus é amor. E Ele nos dá dessa graça maravilhosa de amar. E falar que não dá para amar alguém é falar que Deus é menor que alguém, que Deus é pequeno. E sabemos que não é o caso.
Sabemos que Deus é infinito e que podemos ter um relacionamento maravilhoso com Ele e assim amar o próximo. Irmãos, que possamos crescer em conhecimento e assim poder amar ao próximo. E, de novo, né, como que isso aponta para a cruz de Cristo, como que esses versos aqui realmente tem a ver, né, tem relação com a cruz de Cristo. Isso fica muito fácil porque é explícito, né? O verso 10 fala: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Que essa seja a nossa motivação para aumentarmos a comunhão com o Senhor e, consequentemente, aumentar o amor ao próximo, que não vem da gente. Eu vou orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado porque sabemos que nada pode vir do Senhor da qual seja ruim, da qual não seja eterno, infinito, maravilhoso. Nenhum atributo seu é pequeno. E sabemos, Deus, que de nós temos o pecado, que é algo terrível, hediondo contra o Senhor. E queremos clamar, Deus, misericórdia, perdão dos nossos pecados, Deus, por termos o conhecimento tão baixo do Senhor, por termos um relacionamento tão fraco contigo, que achamos difícil, árduo, a tarefa de amar o próximo, sendo que é uma graça e um privilégio de quem tem uma comunhão com o Senhor. Ensina-nos, Deus, a termos esse relacionamento maravilhoso, para que possamos transbordar o amor que temos por Ti ao próximo. Ajuda-nos a entender o sacrifício de Cristo e poder nos sacrificar também um pouco mais, Deus. Que possamos entender a importância, a grandiosidade de amar o próximo, que é algo que não merecemos, é algo que não podemos fazer, mas o Senhor nos dá de livre e boa vontade, Deus. Obrigado pela sua graça e pelo seu poder e pelo seu amor. Em nome de Jesus. Amém. E você que está vendo pelo YouTube, se puder curtir, compartilhar aí, se inscrever no nosso canal, seria muito, muito interessante aí para nós. E agora a gente vai abrir os microfones aí para o pessoal poder dar o seu boa noite, beleza?